Já parou pra pensar que talvez os seus poucos momentos de lazer estão sendo destruídos pela forma que você consome certo tipo de coisa? Por exemplo, seus hobbies em ver filmes, ler livros, jogar videogame, escutar música, tudo isso pode estar sendo destruído pelas plataformas que estão sempre gamificando, colocando metas, adicionando basicamente a lógica de produtividade naquilo que deveria ser lazer. Isso sem contar a criação de gosto, né? Seu gosto musical provavelmente está sendo definido e delimitado pelo que as plataformas querem que você escute, ou aquilo que tá em alta. Bom, mas isso daqui não é tanto o foco do vídeo, eu quero focar muito mais na forma com que a gente consome, nos intermédios que a gente usa pra consumir certo tipo de conteúdo, principalmente conteúdos culturais, coisas que deveriam ser o nosso lazer, né? Obviamente vocês vão ver aqui que não são só conteúdos culturais, mas também incluso eles. E falar de um assunto que talvez seja menos falado quando a gente fala a respeito de consumo, que é o colecionismo. Já falei sobre isso aqui no canal, mas ele é altamente destrutivo, principalmente para os gostos materiais que você tem, né? Então, sei lá, você tem um gosto comedido por moda, você gosta de moda, de forma amadora, no sentido de amar aquilo ali e ser um apreciador, mas o colecionismo pode muito bem destruir esse seu gosto, né? Não destruir, mas assim, te prejudicar e não ser mais tanto um gosto, um lazer, um hobby, coisas do tipo. Bom, sejam bem-vindos ao canal Virem Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos, pessoal? Bom, estamos aí gravando nesse dia de calor. Eu não tô tão suado porque eu lavei o rosto antes, mas tava mega suado aqui antes de começar. Tá difícil esses dias quentes, prefiro os dias frios. Eu gosto da estética, do visual dos dias quentes, mas a sensação térmica eu prefiro muito mais dos dias frios, né? Até pra quem tem pele oleosa igual a minha, vai se identificar aí. Bom, vamos dar início aí ao vídeo. Bom, como eu já disse no preâmbulo aqui, o que eu basicamente quero te alertar nesse vídeo é como certo tipo de formas que a gente se utiliza pra consumir, seja conteúdo digital, seja um conteúdo físico, como, sei lá, livros, ou conteúdo digital como música. Obviamente que essas coisas podem transpor uma para outra, né? Você pode consumir livros digitais e, sei lá, consumir vinil, né? A música física, vamos dizer assim. Como certas plataformas, como certos intermédios, como certos pensamentos, mentalidades, né? Eu sei que falar de mentalidade hoje em dia é quase coachiano, né? É muito difícil falar de mentalidade sem ser um coach. Mas aqui eu falo mesmo da lógica que a gente tem para consumir certo tipo de coisas. Essas coisas são moldadas por essas plataformas, principalmente de redes sociais. E como essas coisas atrapalham e destroem o nosso lazer, né? O seu consumo está destruindo o seu lazer, a forma com que você consome. Bom, para quem acompanha o canal Virem Tranquila já há mais tempo, não é segredo para ninguém que eu já tive problemas com colecionismo, né? Já tive uma coleção de 50 e tantos perfumes. Me arrependo profundamente. Hoje em dia eu tô uma coleção bem mais comedida. Eu acho que eu tenho 4 perfumes, né? Consegui reduzir bastante essa coleção, vendi boa parte, consegui ali meio que reverter a situação. Essas coisas ainda ecoam nos meus cartões de crédito, mas eu tô conseguindo resolver. Até novembro, pessoal, estamos aí resolvendo. Espero que meu canal esteja monetizado antes de eu resolver meus cartões de crédito. Eu tô brincando, né? É quase impossível. É justamente pra isso que eu quero apontar logo no começo do vídeo o colecionismo, né? Que é a parte que eu mais me identifico e que eu gostaria de falar sobre. E eu sempre falo que é imprescindível que você evite o colecionismo a qualquer custo, a menos que isso seja o seu ganha-pão. Se você ganha dinheiro com isso, se você tem um canal de perfumaria, se tem um canal de moda, se tem um canal de livros, né? Eu tenho livros, eu realmente não vou conseguir me desfazer, porque eu leio bastante, então assim, tem talvez uma funcionalidade, e agora que eu tô criando conteúdo pro canal, eu me utilizo muito deles pra poder trazer reflexões aqui, então arrumei uma desculpa pra ser o meu ganha-pão. Mas assim, evite colecionismo ao máximo, a menos que isso seja o seu ganha-pão. Principalmente pra gente que é pobre, que ganha pouco, não faz sentido a gente ter coleções exorbitantes, principalmente de produtos caros. Imagina, assim, uma pessoa igual eu tendo uma coleção de perfumes. É assim, impossível. É tão impossível que me complicou muito, muito mesmo. Eu assevero aqui, eu te garanto que se você começar a colecionar algo, principalmente algo custoso pra você, que vai te complicar financeiramente e, consequentemente, mentalmente, a sua saúde vai pro buraco, pode ter certeza. Eu te garanto que você vai parar de gostar daquilo tanto quanto antes, entendeu? Não vai mais ser um lazer, não vai mais ser um hobby, não vai mais ser um gosto seu. Bom, vocês já perceberam, isso daqui é um claro parâmetro para você decidir se aquilo é ou não é saudável para você, que é o endividamento, o custo material daquilo. Eu considero que um lazer e um hobby, eles são saudáveis na medida em que ele não só é saudável no nível da satisfação, então aquilo te satisfaz, te deixa feliz de estar realizando, te deixa contemplativo, completo de alguma forma, mas que também aquilo não te endivide, não seja ruim para sua saúde, seja saudável financeiramente, né? Tô falando de saúde aqui, então seja saudável mentalmente e financeiramente, fisicamente, né? Materialmente. Então assim, primeiro ponto, todo hobby e lazer que você tiver, ele tem que ser sustentável. O que seria sustentável? A partir das condições que você tem, você consiga sustentar aquilo de forma tranquila, né? Aqui o canal Vida em Tranquila te ajuda a ter uma vida mais tranquila. Então, para que você tenha hobbies e lazeres
lazeres tranquilos, é necessário que isso seja sustentável com base na sua vida. Assim, um exemplo claro, né, ainda continuando no meio dos perfumes, colecionar perfumes de R$ 600 cada, por exemplo, nunca, em hipótese alguma, vai ser saudável para uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, assim, é muito dinheiro quando a gente começa a comparar. Eu acho que, sei lá, se você ganha 10 salários mínimos, aí eu acho que é, assim, não ter uma coleção exorbitante. Como eu disse, se você não ganha dinheiro com isso, não tem sentido algum de você ter uma coleção, sabe? E não confundam não ter a coleção com não ter o gosto. Você pode muito bem gostar. Hoje em dia eu sou um apreciador de perfumes, eu vou em loja de perfume, testo e tal, mas eu consigo me conter, não vou comprar, não tenho necessidade. Já tenho meus perfuminhos ali em casa, uns perfumes que eu, assim, testei, fui na loja, pesquisei bastante. Vocês vão ver que isso daqui é algo que eu coloquei aqui no roteiro e que eu já falei em outros vídeos, principalmente no vídeo te ensinando a consumir melhor na internet, né? Vou deixar o card dele aqui em algum lugar. Então, assim, são coisas que eu tenho aqui, coisas que eu pesquisei, que eu sei que eu gosto e que eu quis ser certeiro, né? Seja certeiro nas coisas que você gosta, tem como hobbies, tem como lazer. Principalmente se isso envolve bens materiais. Então é isso, uma coleção de perfumes nunca vai ser saudável pra uma pessoa que ganha, sei lá, 1, 2, 3 salários mínimos. As prioridades deveriam estar sendo outras, né? Que seria ganhar mais, guardar dinheiro, sei lá, tá buscando uma vida tranquila, a vida que vale a pena ser vivida, né? Eu já falei isso em outro vídeo, talvez eu deixe o card aqui, vou parar de me autorreferenciar, desculpa. Eu faço muito isso nos vídeos, mas eu quero que vocês assistam os outros conteúdos também. E se inscrevam no canal, né, pessoal? Assim, é o básico. Mas vamos lá. Então é isso, a forma de você ter e gostar dessas coisas sem que isso gere uma grande questão na sua saúde financeira. E como que eu indico que vocês façam isso? É criando a capacidade de ser meros entusiastas, meros admiradores ativos de alguma forma. Mas o que isso quer dizer? Bom, essa categoria vale mais para o consumo de bens materiais. Lembrando que minha intenção nesse canal aqui nunca é demonizar o consumo em si, mas sim o consumismo, o consumo desenfreado, o consumo descompassado com uma vida tranquila, né? Então vamos tirar isso daqui da sala, né? Ah, não posso consumir nada, não posso ter nada. Não, pode, claro que pode. Mas contanto que isso não seja um descompasso na sua vida. Bom, então voltando. Ser um entusiasta, um admirador ativo, ele vai depender muito da percepção que você tem da sua própria realidade. É olhar para tudo isso e definir ali os gostos e os lazeres que você pode ter, né? Eu sei que é frustrante, às vezes, você ter que deixar de lado algo que você quer fazer, que você gostaria de ter, por conta da sua renda ou coisa do tipo. Eu sei que é frustrante, mas a gente já é adulto, a gente sabe lidar muito bem com frustração, né? E então é importante que você consiga delimitar isso e às vezes até mudar o seu gosto, entendeu? Às vezes um gosto que você tem não é pra você, assim. Eu não consigo ter um gosto por carro esportivo, né? Não é o meu gosto, obviamente. Mas assim, eu acho que eu gosto de carro e etc. Eu fico vendo no Instagram, mas eu me detenho a isso somente, sabe? Eu não vou. Ah, não, eu quero mandar um projetinho aqui com um Dodge Charger de R$ 700 mil. Não tem como, não tem como. Então, assim, às vezes a gente tem que até rever os nossos gostos, assim, sabe? Tipo, eu gosto disso, mas será que é pra mim? Né? Como eu disse, o gostar, ele é ilimitado. Você pode gostar de qualquer coisa, não tem problema. Mas ser um entusiasta ativo é justamente isso. Às vezes é você gostar daquela coisa, você ir atrás, você pesquisar e se contentar somente com esse processo, com isso. É o que é, pelo menos, cabível à sua renda atualmente, né? Pode ser que muito futuramente você consiga ter uma renda muito melhor e conseguir adentrar nesses hobbies, nesses lazeres, mas é aquilo que eu coloquei aqui no roteiro com muito cuidado, né? Eu acho que a gente sempre tem que adentrar nessas coisas, obviamente com a paixão que essas coisas que essas coisas despertam, mas com muito cuidado, muita parcimônia. E aqui um outro exemplo que eu trouxe é, sei lá, para as pessoas que gostam de tênis, por exemplo. Tênis é outra coisa cara também de se colecionar, a depender dos tênis, né? Não vai ser uma coleção igual do Marcos Mion, que tem tênis de milhões de reais. Mas assim, sei lá, você gosta de tênis, gosta de Nike, de Jordan, sei lá. E, bom, para você ser um entusiasta, um admirador ativo, você vai pesquisar muito bem sobre o tênis. Você vai entender a história daquele tênis, qual que foi o briefing que a marca teve para poder lançar aquilo. Vai em shopping, em lojas, vai testar, falar, olha, isso daqui ficou muito legal. Aqui eu não tô dizendo que no fim você não pode comprar ele. Só que é isso que eu falei, é o cuidado, é a parcimônia. É não falar assim, olha que tênis bonito, quero. Ah, olha que tênis legal, quero. Porque aí você começa a entrar, né, no lado preocupante do colecionismo. Né? Porque o colecionismo e a compulsão, existe uma membrana muito fina que separa um do outro, assim, então é bom que você se afaste disso de vez para evitar qualquer tipo de ilusão a respeito disso. Mas voltando a esse exemplo do tênis, ser um admirador ativo é justamente isso, é você ver ali o produto que você gostaria de ter e pesquisar e etc. E depois de muito ter certeza daquilo,
você pega e compra. Porque senão, gera o princípio da compulsão, muitas vezes a pessoa que compra, ela às vezes nem quer, né? Aquela coisa do Schopenhauer, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir é exatamente aquilo que acontece quando uma pessoa entra nessa compulsão por compras. Eu já entrei, eu tô tratando isso em terapia, então eu sei exatamente como que é. Às vezes você fica tão fissurado no ato de comprar que aí o ato se confunde com o item. Eu não sei se vocês conseguem entender aqui muito bem, mas sei lá, tem um Jordan, Air Jordan, não sei, não entendo nada de tênis, tá? Um Air Jordan, não sei o que lá. Chicago, blá blá blá, sei lá, qualquer edição especial. E aí eu olho pra aquilo, eu fico aficionado e falo, cara, eu quero esse tênis. E eu pego e compro de maneira impensada. Aquilo ali é muito mais o ato de comprar se satisfazendo, né? O consumo enquanto experiência, do que o próprio bem que eu gostaria. Tanto que muitas vezes, quando eu tinha a coleção de perfumes, eu comprava o perfume e quando ele chegava, eu me sentia culpado, me sentia mal e sentia que eu tinha que eliminar aquilo da minha frente. Não é à toa que eu vendi grande parte dos meus perfumes a quase metade do... Tá passando uma moto aqui? Não é à toa que eu vendi grande parte dos meus perfumes a quase metade do preço, justamente por conta disso. Porque simplesmente o item chegava, eu não queria o item, eu queria o ato da compra, a satisfação da compra. Então assim, evitem isso, sejam admiradores ativos. Vão lá, pesquisem. Existe eu já falei para as pessoas que gostam de videogame, lidar isso como se fosse um jogo, assim, né? Então, assim, meu objetivo no jogo não é comprar, é comprar certo, né? Tipo aqueles jogos de televisão, sabe? Quanto custa a parada, assim, você tem que ser certeiro. Então, seja certeiro, né? Pesquise e compre aquilo que realmente vai te satisfazer. E se por algum acaso, depois de tudo isso, com o tempo que você tá ali com o produto, ele não te satisfizer da forma que você imaginava, porque, principalmente, né, assista o meu vídeo sobre consumo, grande parte dos produtos hoje em dia, eles se baseiam na formulação simbólica. Então, muitas vezes, aquilo que você vai comprar é muito mais algo idealizado e fantasiado por você do que necessariamente o item em si. Então, quando você tem contato com o item em si, ele se torna corriqueiro, banal. E se aquilo não te satisfizer mais, assim, não pestaneje nem um pouco em vender ele, em se desfazer. Obviamente não precisa fazer igual eu fiz, cortar pela metade o preço e vender pra só descartar ali. Eu tava num instinto quase de sobrevivência. Mas se você tá fazendo isso tudo de forma pensadinha, com cuidado, com parcimônia, então você consegue vender ele na calma, por um preço justo e etc. Eu sei que é difícil, vai ser difícil principalmente no começo, mas eu sei que estabelecer todos esses critérios, que são muitos critérios, vai te fazer consumir e experienciar o seu lazer, os seus itens que você quer adquirir de forma diversa, né? Então você vai poder experienciar um tênis não só pelo item em si, mas também pela história, pela pesquisa, pelo ato de ir lá, ver, experimentar e etc. Então você vai experienciar tudo de mais formas diferentes e vai te fazer consumir de uma forma muito mais realista, de uma forma muito mais condizente com o que você pode pagar. E principalmente manter as suas expectativas controladas. Eu acho que o controle de expectativa é o principal nisso tudo. E para além do colecionismo, consumismo que você deve evitar, eu recomendo que vocês evitem grandemente criadores de conteúdos. Obviamente que eu falei para você acompanhar na internet, pesquisar bastante, isso vai envolver criadores de conteúdos, mas criadores de conteúdos muito específicos, não somente pela venda da coisa, não necessariamente de explorar e demonstrar aquilo pra ser uma review mesmo, mas assim, parece que o cara tá querendo te vender e parece que ele é patrocinado, muitas vezes é patrocinado pra vender aquela coisa. Eu te garanto, pode parecer idiota, mas assim, o nome influencer tem um motivo, porque eles de fato te influenciam a comprar as coisas às cegas, né? Porque a gente se espelha nas relações e reações humanas no geral. E aqui, quando a pessoa meio que forja aquela reação humana, você fica empolgado, você quer experienciar da mesma forma que aquela pessoa está parecendo experienciar. Essa é que é a grande coisa. É um parecer experienciar. Tome muito cuidado com isso. Então, assim, se a pessoa usa termos aqui, eu coloquei produto da minha vida, né? O melhor produto do ano, estilo de rico, jeito de rico, cheiro de rico, né? Então, tudo aquilo que, assim, vai ser um superlativo, vai te vender uma outra vida, vai te vender uma ilusão, uma fantasia pra cima daquilo. Se afaste desse tipo de influência, tá bom? Pode ter certeza. Você pode olhar e falar, não, isso daqui é inofensivo, eu gosto do conteúdo desse cara. Assim, no longo prazo, você vendo aquilo vai se introjetando na sua cabeça e você vai fantasiando ainda mais a respeito de itens que já são fantasiados. E bloqueie, tá? Até se preciso for assim, bloqueie sem pestanejar. Essa pessoa não vai ligar de você fazer isso, sinceramente. Mas assim, evite esse tipo de criador de conteúdo.
Bom, acho que eu já falei o suficiente sobre o consumo material, né? Então, o lazer na forma do consumo, isso existe. Não vou negar aqui e falar, não, tenha lazeres e materiais que você consiga fazer sem ter que consumir, não. É muito difícil ter isso, né? Então, se você tem um lazer de ver filmes, você vai precisar alugar ou assinar algum serviço de streaming ou pagar ingresso de cinema. Música, a mesma coisa. Videogames, principalmente, tá muito caro, a mesma coisa também. Sei lá, eu gosto de andar de bicicleta. Bom, é uma coisa, a bicicleta também é um item que você tem que comprar. Então, assim, eu não vou fugir desse lado do consumo e ficar falando do lazer e dos hobbies em abstrato. Não, eu tô falando de coisas materiais também, né? Porque eu gosto de ajudar vocês materialmente, até porque pra gente ter uma vida tranquila, a gente precisa ter uma vida materialmente tranquila. Então é isso, fuja do consumismo, fuja do colecionismo e principalmente coisas que eu sempre falo aqui, fuja de definir a sua personalidade através do consumo. Como eu disse, o consumo é imprescindível, mas a sua personalidade, ela é algo mais abstrato, muito mais, vamos dizer assim, grandioso e construído em termos muito mais, vamos dizer assim, culturais e intelectuais do que materiais. Então, assim, por favor, não diga que a sua personalidade é ir comprar roupas no shopping, tá? Isso é feio e desinteressante. Pode ter certeza que as pessoas vão achar isso bem estranho. Agora, vamos falar sobre o consumo de coisas imateriais, como eu citei no começo do vídeo, né? Que vão te dar um capital cultural, um intelectual. Como eu disse, essas coisas podem se transpor do material para o material, do material para o material, né? Não se anulam, né? Por isso que existe essa relação. Porque se começar falando só sobre consumo e consumismo, porque eu experienciei isso da minha forma, obviamente. E queria repassar aqui pra vocês. E aqui, como eu disse, eu quero me deter um pouco mais sobre esses intermédios, esses intermediários que nós utilizamos para consumir esse tipo de conteúdo. Né? Aqui eu não quero ser preciosista, só veja filmes em DVD ou fora do circuito dos grandes cinemas, como, sei lá, Cinemark e UCI. Não sei nem se eu posso ficar citando essas marcas aqui. Assim, não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Até por uma questão de mercado e acesso, fica muito difícil sair desses circuitos e, sei lá, ver filmes, escutar músicas, ler livros por fora desse circuito. Aquilo, hobbies e lazer são coisas fáceis, simples de serem realizadas. E essas coisas, de alguma maneira, obviamente, facilitam o nosso acesso, mas, né, existem ressalvas que a gente tem que demonstrar ali pra gente tomar cuidado na hora de consumir. O que eu quero que você preste atenção é os mecanismos que essas plataformas, esses algoritmos estabelecem por sobre esse material cultural, esse material midiático que a gente consome todos os dias. Isso vai, por exemplo, desde pessoas que ficam contabilizando quantas páginas e quantos livros leram em uma semana, um mês, um ano, e tem metas pra bater, até a pessoa que fica fazendo listas e listas e listas e listas de filmes e músicas que ela tem que ouvir, que ela já ouviu, e tudo tem que ser contabilizado, memorizado, catalogado, sabe, em planilhas de Excel, em aplicativos tipo Letterboxd, um que eu descobri recentemente que é aquele Scoob, né, que é para livros. Então tudo fica tendo que ser catalogado. Cada vez menos a gente depende da nossa memória, cada vez mais a gente depende do universo criado, falei meio caipiresco, criado ali pelas plataformas para poder meio que cumprir o papel da nossa memória. É meio esquisito isso, sabe? Eu acho que isso é muito ditado pela ânsia que as pessoas têm de aprender coisas, de experienciar coisas, e tudo parece ser de uma completude, né? Parece tentar replicar meio que a completude, entre muitas aspas, que as redes sociais meio que instigam a gente, né? Então, aquela viagem ela tem que ser clarificada como ela está clarificada no Instagram por outras pessoas, o pôr do sol, tudo tem que ser, né, meio que catalogado e registrado, né, mostrado principalmente. É isso, nada disso que eu citei me parece benéfico quando se trata de lazer, de ter hobbies saudáveis. Já disse aqui nesse vídeo e já disse em outros, eu acho que até por conta do sistema que a gente vive, da rotina que a gente tem, principalmente de trabalho, a gente tá quase sempre submetido ao tempo da máquina e tendencialmente a gente reproduz esse tipo de coisa pro nosso tempo livre, pro nosso lazer, principalmente com base nas redes sociais, que também está sob o tempo da máquina, né? Nas redes sociais nós somos produtores, já expliquei isso em um vídeo aqui, que eu vou colocar também no card, para que vocês assistam. E aí todas essas coisas que deveriam nos tirar de fora da rotina cansativa que temos, na verdade nos exaurem justamente por reimplantar essa mesma lógica de produtividade nesses espaços que não deveriam ser produtivos, né, em teoria. Então é sempre performar algo, né, tá na moda falar de homem, mulheres performáticas, mas pessoas performáticas, né, mas não nesse sentido estético que fala das coisas, né, câmera analógica, aquele óculos arredondado, não é isso. De performar uma produtividade, né, alta performance mesmo,
em todo momento. Então, se eu vou ver filmes, eu preciso ser o maior cinéfilo, o maior entendedor. Eu não preciso só ser, mas eu preciso mostrar que sou. Se eu vou escutar música, eu preciso ser o maior fã daquele artista, daquele álbum, daquela música, e conhecer tudo e mostrar que conheço, né? Obviamente tudo tem que ser mostrado. E aí soma-se tudo isso, toda essa lógica produtiva, essa ideia da alta performance com o algoritmo das redes sociais, a necessidade de ser visto e pronto, a gente acabou com o lazer, né? O consumo destruiu o lazer. Destruiu não, né? Reestruturou ele em performance produtiva. Então aquilo que era pra estar fora da produção, da produtividade, se reinsere nessa mesma produtividade e perde qualquer tipo de caráter de hobby ou lazer e se torna mera continuidade da produtividade. E aquilo que deveria ser medíocre no sentido de mediano e discreto, né, algo verdadeiramente seu, dá lugar ao performado, ao vendido, ao mostrado, ao altamente produtivo, principalmente em termos de visibilidade. E, como eu já disse agora anteriormente, assevero aqui pra vocês, sejam medíocres, né? Eu vou destrinchar isso mais em um vídeo específico, né? Falando pra vocês a importância de ser medíocre, porque muitas pessoas levam isso como uma ofensa, e por muito tempo foi usado e ainda é utilizado como ofensa, mas o significado da palavra é estar na média, né? Fazer as coisas na média, e principalmente sejam medíocres pra vocês mesmos, né? Eu acho que ser medíocre vai tornar algo seu próprio, né? Porque isso não corresponde com a lógica produtiva que foi implantada pelas redes. Então, automaticamente você estará fora do circuito produtivo. E aí, consequentemente, você vai estar fazendo algo só pra você. Então, é isso que é interessante. Seja medíocre e faça as coisas pra você. Uma coisa retroalimentando a outra. Porque, no fim das contas, o único observador que verdadeiramente importa é você, né? Porque, no fim, o lazer e o hobby são coisas que são pra você, né? Coisas que o único referencial ali é você mesmo. É isso, performar produtividade em atos de lazer, de consumo de qualquer tipo de material cultural que vai formar seu capital cultural, capital intelectual, só vai te fazer afundar ainda mais numa rotina que você já considera monótona e altamente produtiva e performática, no sentido de performance, tá, pessoal? E é isso, como eu disse, ser medíocre é se sobressair a lógica que lhe é vendida, que lhe é imposta e se mostrar, e mostrar que você é capaz pra quem verdadeiramente importa, que é você mesmo. Ou até pras pessoas que você gosta, né? Obviamente você pode ter lazeres compartilhados, que é muito, muito interessante. Bom, é isso aí, pessoal, que eu queria falar nesse vídeo. Um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais rápido, um pouco mais bobinho também, né? Tô tentando dar umas reflexões rápidas aqui, fazer uns vídeos um pouco mais curtos pra ver se engaja um pouco mais. Mas, obviamente, não esperem que eu vá, né? Eu não acho que tá diminuindo a qualidade. Se tiver, comentem aí, né? Eu acho que eu tô conseguindo me manter aqui, pelo menos com as minhas reflexões. Eu sempre trago alguns assuntos, vocês podem ver que são centrais, críticas às redes sociais, importância de hobbies, importância do consumo comedido. Viu o Luigi comentando esses dias que muita galera mais progressista quase nunca fala a respeito do consumo, tá sempre crítica ao sistema, crítica ao sistema, crítica ao sistema. Eu acho que eu tô conseguindo me sobressair disso daqui, porque eu falo bastante desde o começo do canal sobre consumo, porque eu acho muito interessante falar sobre esse assunto. Não é o foco do canal, obviamente, mas eu acho que um dos passos pra se ter uma vida tranquila é ter um consumo consciente, um consumo legal. Então eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a lógica desse vídeo aqui. Então, evitem o consumismo, evitem o colecionismo. Continuem consumindo, obviamente. É imprescindível que a gente consuma, ainda mais no sistema e nos dias que a gente vive. Mas é necessário que a gente faça isso de forma consciente, que a gente tenha o nosso lazer. E a gente tenha o nosso lazer, né? Que esteja com nós aqui, que seja performado para nós mesmos da forma que importa, da forma que deveria ser. Que é sendo mediano, assim. Se você vai começar a ler, a ver filmes, faça aquilo pra você, faça no seu tempo, leia o livro no seu tempo. Se você não gostou do livro, abandona, não tem problema. Sim, ninguém vai falar assim, olha só, o cara tá abandonando o livro, que otário. Ou tipo, não, tirou o filme pela metade porque o filme era ruim. Assim, ninguém precisa saber disso, né? Só quem importa, que é você. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido as motivações desse vídeo e que isso tenha reafirmado as motivações do canal, consequentemente. Mas é isso, deem like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, por favor, né? Me ajudem aí a monetizar até o final desse ano. Eu acho que não vai acontecer, porque o final do ano tá próximo, mas a esperança é a última que morre, né? Como dizem. Então, é isso aí. Até.